Good morning, everybody. Hello, my student. Galerinha do quinto ano, hoje eu vim gravar um videozinho para vocês, relembrando um assunto que nós vimos ontem. Alguns alunos ficaram sem a conexão, então resolvi gravar esse vídeo para relembrá-los sobre o assunto que nós vimos ontem. Lembra que na nossa última aula nós trabalhamos no capítulo 6 os advérbios of frequency, os advérbios de frequência in English. Yes, we talk about the adverbs always, usually, never. Remember this? Okay. Now take your English book and review the exercise the yesterday do it for you. Ok? Como foi dito na aula passada, os advérbios de frequência, eles indicam com que frequência nós realizamos determinadas ações, determinadas atividades. Eu expliquei para vocês que os advérbios de frequência, geralmente, nós usamos na frase depois do sujeito, antes do verbo principal, certo? Vou colocar aqui no quadro um exemplo para que vocês possam visualizar melhor, com o advérbio always. Example, I always study English. Olha só, I, sujeito eu, always é o advérbio de frequência. Logo após o advérbio de frequência, a gente utiliza o verbo de ação, no caso aqui é o verbo study. Então, I always study English. Eu sempre estudo inglês. Então, com que frequência eu estudo inglês? Always, sempre. Então, nós vimos os advérbios always, usually, lembra do significado de usually? Sometimes, também é um advérbio que nós estudamos, e never. Esses advérbios indicam com que frequência nós realizamos determinadas ações. Como a gente estava falando sobre as atividades domésticas, então como vocês fazem para ajudar seus pais em casa nas tarefas domésticas? Com que frequência? Quando a gente quer perguntar com que frequência a gente realiza uma ação, aí a gente lembra que a gente usa o interrogativo how often. How often, que significa com que frequência. Nós usamos how often sempre que a gente vai fazer uma question, uma pergunta. How often do you make your bed? Com que frequência você arruma a sua cama? You make your bed every day? Você arruma a sua cama todos os dias? Yes or no? I think somebody know. Eu acho que alguém não faz isso. Então, vamos começar a pensar em algumas formas de ajudar nas tarefas do lar, certo? Então, a gente pode dizer com que frequência a gente realiza determinadas atividades utilizando os advérbios de frequência. Always, usually, sometimes e never. Relembrando, lembra o que significa always? Sempre, sempre, sempre você faz isso, é algo que você faz diariamente, constantemente. E usually, você também faz com frequência, porque significa usualmente, geralmente. Example, I usually go to the supermarket. Eu geralmente vou ao supermercado. É uma frequência constante, certo? E sometimes significa às vezes. Às vezes você faz alguma coisa, por exemplo, I sometimes wash the dishes. Teacher, I sometimes wash the dishes. Eu às vezes lavo a louça em casa para ajudar a mamãe. Então, sometimes significa às vezes. E never, never é quando você nunca realiza uma tarefa. Teacher, I never take out the garbage. Teacher, eu nunca tiro o lixo. Né? Nunca põe o lixo fora. Lembra que take out the garbage é a atividade recolher o lixo, tirar o lixo. Então, lembrando novamente, os advérbios de frequência na frase a gente utiliza sempre antes do verbo principal, do verbo de ação. E a gente usa esses advérbios sempre que a gente vai
dizer com que frequência a gente realiza determinada tarefa, determinada ação. Então, lembre-se que nós estamos trabalhando advérbios juntamente com os verbos de ação, que são as atividades que a gente realiza diariamente. E vimos bastante. Lembra também que eu coloquei como atividade ontem, que vocês tiveram dificuldades, na página 55, foi a atividade de formar frases. Eu senti que vocês tiveram bastante dificuldade, alguns alunos citaram, que não conseguiram formar as sentenças. Quando as palavras estão totalmente embaralhadas, que você vai formar uma sentença. Lembra da dica que a teacher disse? Gente, observem quem é o sujeito da oração. Primeiro a gente usa o sujeito. Depois do sujeito, o que é que a gente vai observar? O que é que nós temos para completar? Pega o advérbio de frequência. Quais são os advérbios de frequência? Always, usually, sometimes ou never. Você vai olhar. Se no meio daquelas palavrinhas tiver um advérbio de frequência, logo após o sujeito eu preciso colocar o advérbio. Depois eu vou procurar o quê? O advérbio tem que vir junto do verbo de ação. Então vocês vão observar qual daquelas palavrinhas em inglês é o verbo de ação. E isso você tem que já conhecer os verbos e saber o significado das palavrinhas, que vai te ajudar bastante. Então aqui, ó, sujeito, eu, advérbio, always, verbo de ação, study, que é o verbo estudar, e depois o complemento da oração. Então, se você seguir essa sequência, você não tem como errar quando você for montar uma frase em inglês utilizando advérbios e verbos, certo? Toda frase afirmativa você vai usar sujeito, você vai usar o advérbio e você vai usar o verbo depois o complemento da frase, certo? Então, na atividade que foi feita na página 55 ontem, eu senti que alguns alunos ficaram na dúvida, né? Teve outros que com certeza fizeram direitinho. Mas vamos relembrar, vamos fazer alguns exemplos que estavam no livro ontem. Did you remember this exercise? Vocês lembram desse exercício? Bem, o que é que esse exercício é para que vocês façam? Vocês montem as frases utilizando essas palavras. Já dei o sujeito das frases, então nós já temos aqui na frase número 1, eu tenho as palavrinhas Saturdays, swim, usually e on. O sujeito é Chris and I, que significa Chris e eu. Chris e eu, então já iniciei a frase com sujeito. Depois do sujeito, o que é que eu preciso acrescentar na minha frase? Observem as palavras. Lembra do que significa Saturdays? É um dia da semana. Significa sábado. Swim. Lembra o que é swim? É um verbo. Que verbo é esse, swim? Nadar. Usually é o que o usually? É o advérbio de frequência, que é ele que indica com que frequência eu vou realizar essa ação. E a preposição on, que a gente usa sempre a preposição on, lembra a regra? Usa-se a preposição on antes dos dias da semana. Então, eu já tenho as palavras aqui, estão todas embaralhadas, não está na ordem certa. Então, eu preciso montar a frase na ordem certa. Eu quero dizer que Cris e eu geralmente nadamos aos sábados. Então, já tem o sujeito Cris and I. Então, eu preciso do quê? Do advérbio de frequência. Quais dessas palavras é o advérbio de frequência? Usually, que é ele que vai indicar a frequência com que eu pratico a ação junto com Chris. Então, Chris and I, usually. Depois do advérbio, o que é que eu preciso? Do verbo de ação. Qual é o verbo? Swim, que é o verbo nadar. Então, Chris and I, usually swim. Então, Chris e eu geralmente nadamos. Nadamos quando? On Saturday, aos sábados. On Saturday. Olha só, montei a frase correta. Chris and I usually swim on Saturday. Lembrando sempre da dica. Observe quando você vai construir as orações em inglês, você observa o sujeito, depois do sujeito o advérbio, depois do advérbio vem o verbo e em seguida o complemento da frase. Não é difícil, preste atenção.
Eu acho que a dificuldade é quando a gente não conhece e não entende as palavras. Por exemplo, nessa segunda questão, as palavras estão todas embaralhadas, as palavrinhas. Hang out, our, friends, with, after, school, sometimes. A minha oração vai começar com esse sujeito, we. Lembra o que significa we? We significa nós. É o sujeito nós, certo? A primeira pessoa do plural, we, nós. Então, nós. Aí temos aqui um monte de palavras em inglês. Vamos montar essa frase. E aí, como é que a gente vai montar? Lembra da dica? A teacher disse que tem que começar com sujeito. O sujeito já está ali, o we. Depois do sujeito, eu tenho que procurar o quê? O advérbio de frequência. Eita, e agora? Qual é o advérbio aqui? É hang out, é hour, é friends, é with, é after, school, é sometimes. Sometimes, né? Que significa às vezes. Então, nós, às vezes, aí eu pego sometimes, vou colocar aqui, ó, ao lado do sujeito, we sometimes, nós, às vezes. O que é que nós fazemos às vezes? Então, eu preciso do verbo, depois do advérbio de frequência, preciso do verbo de ação. Vamos observar, qual é o verbo de ação aqui? Hang out. Lembra o que significa hang out? É você passear, sair. Então, we sometimes hang out. Nós, às vezes, saímos, né? Hang out, saímos. Se eu saio, vamos procurar aqui. Eu tenho que sair com alguém, com quem? Então, temos our, temos friends. Então, we sometimes hang out our friends. Então, nós, às vezes, saímos, né? With our friends, com nossos amigos, certo? With our friends, com os nossos amigos. Aí, quando? After school, após a escola, após a aula. After school. Então, o segredo, gente, é vocês entenderem, conhecerem o significado de todas as palavrinhas e saber identificar o que é um sujeito, o que é um advérbio, o que é um verbo, para que você monte a sua frase correta. Não é difícil, certo? Prestem atenção. We sometimes hang out with our friends after school. Montamos a nossa frase. Nós, às vezes, saímos, né, com os nossos amigos após a escola. A terceira frase, eu tenho as palavrinhas comic books. Lembra o que é comic books? Reads, his, o nome de pessoa Enzo, friend, always e with. O sujeito é Neil. Neil é um amigo. Neil é o nome de uma pessoa. Neil, o que é que o Neil faz? Então, vamos ver com que frequência ele realiza essa ação. Depois do sujeito Neil, eu tenho que observar dessas palavras que estão embaralhadas, qual é o advérbio de frequência. O advérbio aqui é always, que significa sempre. Então, Neil, vamos lá, começar. Always, always. Vamos ver qual é o verbo. Depois do advérbio tem que ter o verbo. Comic books não é um verbo, é um substantivo, né? Que significa revistas em quadrinhos, que a gente chama de gibis. Reads. Read é o verbo ler. Lembra que read é o verbo ler? Então, esse é o verbo. Always é o advérbio. Depois do advérbio vem sempre o verbo da ação. Neil always read. Neil always reads. O que é que o Neil sempre lê? Comic books. Ele sempre lê o quê? Comic books. Vamos aqui ao substantivo. Comic books. Então, Neil always read comic books. E aí, com quem? Olha só. With his friend Enzo. Com seu amigo Enzo. Então, agora a gente vai organizar o complemento final. Então, Neil always, olha só o advérbio, read, que é o verbo, comic books, então, Neil sempre lê comic books, with his friend Enzo, com seu amigo Enzo. Organizamos todas as palavrinhas e formamos a nossa frase. Então, sempre
que tiver essas atividades de construção de frases, vocês, por favor, prestem atenção, não se desesperem, leiam todas as palavrinhas, procurem identificar sujeito, advérbio, verbo e complemento. Vão tentando organizar e montar, que não é difícil. Lembra sempre a dica. Olha, gente, começa sempre do sujeito, advérbio de frequência, verbo e complemento. Então, essa foi a atividade da página 55, certo? Que vocês realizaram ontem, mas preste atenção. Quem tem dúvida, assista esse vídeo, faça a atividade novamente. Outra dica legal, pega a atividade do livro, rewrite in your notebook, reescrevam no caderno, pratiquem, façam a prática novamente de responder no caderno de vocês, certo? Qualquer dificuldade é só você lembrar a dica. Para construir a frase eu preciso começar com o sujeito, depois o advérbio, depois o verbo e depois o complemento, certo? Então, essa é a tarefinha que nós fizemos ontem na página 55. Para quem estava com dúvida, não conseguiu acompanhar, então temos aqui direitinho para que vocês possam reestudar. Lembra também que nós iríamos fazer uma entrevista, né? Então, como é que vai ser essa entrevista? Na próxima aula, oralmente, durante a nossa aula, vocês irão fazer perguntas e vocês irão responder utilizando os advérbios de frequência. Se eu perguntar assim, how often do you go to the shopping? Com que frequência você vai ao shopping? I never go to the shopping. You never go to the shopping. Você nunca foi ao shopping? Então, você utiliza-se dos advérbios de frequência para indicar se você, já realizou, com que frequência, se é sempre, se é às vezes, se é geralmente, se é nunca que você praticou aquela ação. Então, nós iremos juntos fazer essa entrevista oral na próxima aula, ok? Pedi até que vocês estudassem e fossem em casa, colocando as suas respostas. O que é que você faz sempre, Always. O que é que você faz sempre? Always significa sempre. Usually, usualmente. O que é que usualmente você faz no seu final de semana, durante a sua semana? Sometimes, às vezes. O que é que às vezes eu faço? E never. O que é que eu nunca faço? I never take a shower. I never take a shower. Eu nunca tomo banho. Brincadeira, viu, gente? A teacher always take a shower. Sempre toma banho, ok? Take a shower e tomar banho. Lembra das tarefinhas domésticas? Take a shower, brush your teeth. Brush your teeth. How often do you brush your teeth? Com que frequência você escova seus dentes? Once, uma vez, twice, duas vezes, ou 3 times a day, 3 vezes por dia? Com que frequência? Oh, teacher, I always brush my teeth. Eu sempre escovo meus dentes, ok? Very good. Então, meus amores do 5º ano, esse foi um resuminho da nossa aula sobre os advérbios de frequência, certo? Sobre o que nós tínhamos visto na nossa aula quarta-feira. Então, eu espero que com essa explicação e esse vídeo de hoje possa ajudá-los a concretizar e a realizar as atividades, a pensarem na nossa próxima tarefa que a teacher pediu que vocês pensassem nas atividades que vocês realizam diariamente, para que nós possamos, na próxima aula, fazermos a nossa entrevista oral, onde os coleguinhas vão questioná-los e vocês vão responder utilizando os advérbios de frequências com os verbos e as atividades que vocês realizam. Então, eu espero que tenha ajudado esse vídeo. Estudem bastante, fiquem com Deus, realizem as tarefas e na próxima aula vocês me dizem o que acharam do vídeo, se deu para melhorar um pouquinho a aprendizagem que não conseguiu entender na aula passada, ok? Bye bye, goodbye, fica com Deus, kisses for you, bye.